Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Regiane Moraes. Estamos dando início à nossa disciplina de Contabilidade Social e Ambiental. Na nossa disciplina, nós vamos estar fazendo um comentário sobre a contabilidade ambiental em seus principais aspectos, para tratar das informações mais pertinentes a esta disciplina. Então, veremos ações conceituais, tanto quanto hoje nós estaremos tratando especificamente de assunto conceitual da contabilidade ambiental. Veremos as particularidades que refletem diretamente aos relatórios contábeis, as demonstrações contábeis, e falaremos da estruturação, da mensuração do ativo e passivo, gastos e receitas ambientais. Então, uma disciplina bem específica para a área ambiental, na qual eu venho pedir a participação de todos vocês, bem como também que vocês venham a interagir na teleaula e compreender os assuntos que nós estamos transmitindo. Gostaria somente de relembrá-los que o nosso fórum está aberto e que hoje, exatamente porque vocês tiveram prova de métodos quantitativos, vocês não conseguiram realizar a nossa aula atividade. Fica aí a aula atividade para que vocês dê uma lida no conteúdo que nós estamos apresentando. Lembrando que a aula atividade também é conteúdo de avaliação. Então, também não deixe de participar do nosso fórum e realizem a atividade que nós propomos para a aula de hoje. Vamos começar a nossa teleaula, vamos trazer as 3 teleaulas que nós teremos de encontros, as informações conceituais que levarão cada uma delas. Vejamos. Hoje, vamos falar de aspectos conceituais da contabilidade ambiental. Na segunda aula, nós vamos falar das demonstrações contábeis, assim como eu acabei de informar a vocês. E na terceira, nós vamos tratar do crédito de carbono. Vamos falar de crédito de carbono, gestão ambiental e passivo ambiental. O objetivo da nossa disciplina vai ser sempre trazer o contexto fundamental da contabilidade. Nós vamos estudar as suas características, vamos apresentar a contabilidade ambiental como um novo nicho de atuação e vamos discutir as dificuldades que ainda apresentam para esta aplicação. Apesar da contabilidade ambiental já ser muito comentada, porém ela não é tão divulgada. Ou seja, tem a sua divulgação mediante a obrigação, tem a sua divulgação mediante aos relatórios envolventes às sociedades anônimas. Porém, ainda por meio de não profissionais especializados na área contábil, na área ambiental, ela é um pouco desconhecida. Por isso que nós vamos estar sempre trazendo um pouco mais de aprofundar um pouco mais de informações nessa disciplina, tudo bem? Fica para fundamento de pesquisa a nossa web aula com os links disponibilizados. Então, por favor, leiam com atenção a web aula, acessem os links que estão disponibilizados a ela, o fórum que tem um comentário sobre gestão, aponta sobre sustentabilidade. Então, verifiquem exatamente a informação que nós estamos trazendo no fórum e, se for necessário, no decorrer das teleaulas, que serão 3 encontros, vocês solicitarem que nós complementemos mais informação a respeito deste assunto, estaremos disponibilizando em nosso fórum também. Vamos dar início à nossa teleaula, vamos trazer o primeiro slide, no qual vai trazer a introdução sobre contabilidade ambiental, mas é uma introdução que já vem com uma resposta, e essa resposta ela vem trazer uma pergunta, vem trazer para nós o porquê que a contabilidade ambiental foi criada. E mediante esta pergunta, nós vamos então entender o porquê que esse slide traz como informação o nível atual de industrialização e a escassez de recursos sugerem as práticas que minimizem os riscos ambientais. Os riscos ambientais, eles tiveram como demanda maior exatamente porque aconteceu um aumento da população e aconteceu um aumento também da industrialização. E nesse aumento da industrialização, a contabilidade vem para suprir a demanda que vai gerar esses resíduos. O que nós podemos entender primeiramente é que esse impacto ambiental, ele aconteceu primeiro lá em 1957. Em 1957, na antiga União Soviética, aconteceu o chamado
aconteceu um acidente com um reator nuclear. E esse acidente com o reator nuclear veio trazer grande desastre ao meio ambiente naquele país, naquela determinada região. E isso foi classificado e considerado pelos governantes da época como o meio ambiente sendo conhecido como um sistema físico, biológico e global. A partir do século XIX, do século XX, houve-se a expansão tanto da população, bem como da industrialização, ou seja, o capitalismo se tornou mais forte. Com o capitalismo tornando-se mais forte, era muito claro a divisão social que existia entre os povos. Nessa divisão social, acontecia que as empresas tinham uma lucratividade muito grande e pagava-se muito pouco aos seus empregados. Com essa visão de lucratividade no capitalismo muito grande, foi criado então a necessidade de uma visão social. Na década de 1970 é que houve o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável. E com esse conceito de desenvolvimento sustentável, foi criando a estruturação para cobrar das empresas que elas, então, passassem a ter um trabalho no qual tivesse preservação ao meio ambiente, bem como também um cuidado, um acompanhar por meio social. Isso resultou no que nós vamos trazer aqui no nosso próximo slide. Exatamente no século XX, essas agressões que aqui nós estamos comentando, desse avanço do capitalismo, né, da industrialização e o aumento da população, trouxe a agressão ao meio ambiente. Sendo necessário o estabelecimento de padrões de conduta que já identifica a necessidade de uma contabilidade que venha acompanhar milimetricamente o que acontece com as organizações por meio de relatórios econômicos e financeiros. E segundo o nosso autor aqui, o Sheiburbi, ele traz as seguintes informações para nós. A degradação ambiental tem origem na fase de planejamento. No momento em que a empresa decide que e como vai produzir, que equipamentos, processos e medidas vai utilizar. Com base nessa informação, é estruturado então o planejamento ambiental, o planejamento de uma empresa. Conforme vocês vieram estudando nas contabilidades, que foi a comercial, a industrial, entre outras que vocês já tiveram, terceiro setor, a rural, a agropecuária, se eu não estou enganada, vocês estudaram que ela demonstra o tempo todo, a contabilidade, milimetricamente as ações financeiras e econômicas da empresa. A ambiental não é diferente. A implementação da contabilidade ambiental, ela passou a surgir em 1998. Em 1998 deu start para a contabilidade ambiental. As empresas passaram a ser acompanhadas, ainda não obrigadas, mas passaram a ser acompanhadas por meio dos seus relatórios sustentáveis, para aderir à sustentabilidade e com meio de acompanhar esses resultados e até mesmo realizar preservações, cuidados, foi onde desmembraram a identificação de um ativo ambiental, a identificação, né, se possível, do passivo ambiental, quando que essa empresa está tendo um custo ambiental, quando que essa empresa está tendo um gasto. Então, percebam comigo que em 1998, fevereiro de 1998, a contabilidade ambiental ela passa a ser conhecida mundialmente. Essa implementação da contabilidade ambiental veio refletir diretamente nos relatórios empresariais, no qual se faz necessário, então, um planejamento para a realização desta contabilidade. E essa contabilidade, ela vem por meio específico, não é qualquer contador que realiza, exatamente porque mensurar passivos ambientais não compete a, por exemplo, um conhecimento do contador da área comercial. Existe uma diferença muito grande entre um contador
que atua na área comercial para um contador que atua na área ambiental. Mas falando em contabilidade, que é o tempo todo da nossa aula, mas falando em gestão ambiental, falando em implementação e planejamento, nós refletimos essa informação ao eixo da contabilidade ambiental. Então, a contabilidade ambiental, ela nasce para ser refletida em outros setores, dentre os quais nós podemos apontar claramente o nosso meio ambiente, mas também o social, porque a contabilidade ela é social e ambiental. Vejamos um fluxograma de gestão empresarial no qual vem refletir a contabilidade. No nosso fluxograma dessa ação ambiental, com o objetivo claro e específico de não agredir a natureza. Então vem a contabilidade ambiental, ela vem com esse intuito de que as empresas possam ter a percepção de como elas estão agredindo e ao mesmo tempo como que ela pode preservar e lucrar com essa informação. A ação da contabilidade, a partir do desmembramento contábil, vai estar sempre refletindo no sistema de gestão ambiental desta empresa. E esse sistema de gestão ambiental, muito bem aplicado, refletirá nos recursos financeiros, ou seja, a empresa ela pode agregar valor utilizando um sistema de gestão ambiental. Utilizando um bom sistema, vai produzir sem agredir a natureza. Vai realizar a preservação do meio ambiente para os seus funcionários, para os seus filhos, para os seus cidadãos, bem como para todo o país. E essa produção sem agressão ao meio ambiente reflete de novo, volta para o sistema financeiro da empresa, porque ela pode vender produtos recicláveis, por exemplo, ela pode ter receita com produto reciclável, ou seja, utilizou um produto no qual utilizou um produto que seria descartável e, no entanto, ele se tornou um novo produto e voltou-se ao mercado. Ali eu posso aumentar a receita da empresa e, ao mesmo tempo, aumentar o valor de mercado dessa empresa. Essa aplicação, esse retorno do produto, reflete nas informações bem alimentadas do sistema de gestão ambiental que teve início na ação da contabilidade, na própria contabilidade ambiental. Então, nós podemos avaliar que a contabilidade ambiental, ela vai estar sempre refletindo as suas informações, construída por meio de valores monetários, com corretas identificações, que vão estar sempre apontando na preservação, mas não somente a preservação do meio ambiente, mas também na preservação que envolve um todo. E quem será esse todo? O que a contabilidade ambiental vem trazer? O que a contabilidade ambiental vem alimentar por meio de apresentar a uma sociedade o que a empresa vem se posicionando, como que a empresa vem se posicionando mediante as informações que são levantadas em seus relatórios. Percebam comigo neste slide que a contabilidade ambiental, ela tem como ponto de partida trabalhar não somente com preservações, apontando valores, mensurando valores na atividade ambiental, mas trabalhar, demonstrar seus sócios, proprietários, investidores, acionistas, a responsabilidade social que a empresa tem, que a empresa ela é pura cidadania empresarial e ela consegue manter-se competitiva. Então, ela tem essa vantagem da aplicação da contabilidade dentro da organização. Vantagens dessa contabilidade ambiental, então. Implementação de um bom sistema de gestão vai refletir em aplicação de recursos financeiros. A empresa que aderir à sustentabilidade ambiental, ela traz os 3 principais fatores econômicos em valorização empresarial. O que é essa valorização empresarial? Por exemplo, a empresa ela tem ações de mercado, ela trabalha com ações na Bolsa de Valores. Como ela é uma empresa sustentável,
o valor da ação normalmente aumenta. Como ela é uma empresa que não traz maiores poluentes, ela consegue agregar riquezas. Então, é uma empresa que cuida do meio ambiente, por isso deve ser valorizado. O mercado de ações, ele tem essa visão objetiva. Vamos colocar uma visão objetiva, não chegamos exatamente neste contexto, mas seguimos por esse caminho. Então, levantamos essa empresa como valorização no mercado exatamente porque ela é sustentável. E um exemplo a esta informação é que a BMW, por exemplo, a BMW ela perdeu o valor das suas ações porque foi apontada uma das empresas automobilísticas mais poluentes do mundo. Ok? Em continuidade, vamos ver agora essa informação veio apresentar para nós que essa preocupação com vida de produto, com responsabilidade social, cidadania empresarial, ela vem acontecendo já de muitos anos atrás, tendo a sua origem a partir de 1941. Então, muitos fatos aconteceram para ser implementado a sustentabilidade empresarial. Muitos movimentos aconteceram exatamente para que as autoridades, os governantes voltassem seu olhar em preservação ao planeta. Isso aconteceu em 1941, que foi um dos fatos marcantes, que foi a fundição traiu zinco e chumbo de Canadá, a sentença acontecida em 1941, que quer dizer exatamente o direito ambiental internacional. Foi a fundição do direito ambiental internacional. Em 1972, nós tivemos, então, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Isso já começou na década de 70, né? Em 1972, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Depois nós passamos para 1975. É o Seminário Internacional de Educação. A educação sustentável. Os anos 80, o Manifesto do Nosso Futuro Comum, ou Brundtland, que é um dos relatórios mais comentados, né? Que veio a trazer um novo olhar ao meio ambiente. Ele veio trazer à tona a nova necessidade do ser humano e essa convivência de reciclagem e novos cuidados. Em 1990, a ISO é implantada e a ISO aconteceu na Inglaterra. Em 1992, nós temos o ECO 92, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1995, o Protocolo Verde incorporou as questões ambientais como variável no processo de concessão de crédito oficial, de acordo com IBAMA e BNDES. Então, o Protocolo Verde é uma estratégia de marketing, um meio no qual foi encontrado pelos representantes, pelos governantes, uma forma de que as empresas tivessem um incentivo maior para estar aderindo à sua sustentabilidade empresarial. Percebam, então, foi possível perceber que esses movimentos, eles tiveram força com o passar dos anos, ao passar das décadas, e essa força veio, então, constituir a sustentabilidade empresarial. E hoje a sustentabilidade empresarial, ela tem força por meio governamental mundial, então até a ONU, né? As organizações das Nações Unidas, ela tem como primeiro ponto estar trabalhando neste cuidado do ambiente e refletindo nos demais países. Ela tem a força da ONU, ela tem força legislativa e ela tem a força também de política ambiental. Então tem uma força legislativa como um todo, seja ele por meio federativo, estado e até mesmo o município. Hoje, falar de sustentabilidade ambiental não é nenhum segredo, porque é um assunto muito visto, muito comentado pela mídia, pela internet e tantos outros meios de comunicação que nós temos. Porém, alguns anos atrás, isso ainda era novidade. E isso era tudo muito novo. Era muito mais fácil a empresa poluir um rio, simplesmente desmatar uma determinada
vegetação do que se responsabilizar por aquele ato. Com o legislativo, a implementação da ONU e tantos outros, esses programas, esses fatos marcantes de defesa do meio ambiente e ação social também, tem hoje as organizações para trabalhar, dependendo do produto que ela vai trabalhar, principalmente a indústria, ela tem N fatores a responder primeiro para depois constituir a empresa. Então, ela responde não só pelo seu meio lucrativo, porque a empresa, a partir do momento que ela é constituída, ela tem a busca e o objetivo da lucratividade, mas ela não pode só pensar na lucratividade, ela tem que buscar também verificar se essa implementação industrial ou até mesmo a comercial não vai causar nenhum dano ao ambiente e até mesmo por meio social. E quando nós falamos de sustentabilidade, nós levantamos o eixo principal, que é o chamado tripé de sustentabilidade. Vamos dar uma olhadinha nele? O nosso tripé de sustentabilidade, ele vem trabalhar com o ambiental, com o social, destacar aqui para vocês olharem, e o financeiro. Então, é conhecida como a sigla SE, a nossa sustentabilidade ambiental vem cuidar do planeta, vem cuidar da dignidade humana e vem cuidar do financeiro, que é a prosperidade. Em classificação ao cuidado do planeta por meio de ambiente, que é uma das de sustentação do tripé, que é o ambiente, nós podemos dizer que é a proteção ambiental, que é os recursos renováveis, que é a ecoeficiência, a gestão de resíduos e a gestão dos riscos. Tripé de sustentabilidade ambiental condiz com das suas sustentações, que é exatamente ambiental, que tem como reflexo o cuidado do planeta, e esse reflexo são classificados entre proteção ambiental, recursos renováveis, a ecoeficiência, gestão de resíduos e gestão de risco. O mesmo acontece com o social, que é o cuidado à dignidade humana, que são como classificação ao reflexo da dignidade humana, que é o social, direitos dos humanos, direitos dos trabalhadores, envolvimento com comunidade, a transparência e postura ética das organizações. E o financeiro, que é a prosperidade, o resultado econômico da organização, os direitos dos acionistas, a competitividade, a relação entre os clientes e relação com fornecedores. Nós acabamos de acompanhar o tripé de sustentabilidade, aonde desmembramos em 3 momentos: o ambiental, o social e o econômico, ou ambiental, social e financeiro. É importante que vocês compreendam a contextualização da contabilidade ambiental e o reflexo da sustentabilidade. Só para reforçar um pouquinho o que nós estamos falando e comentar um pouco mais sobre o meio ambiente, de forma a conscientizar nós e as nossas futuras empresas, na qual cuidaremos. Vamos ver um vídeo sobre ambiente? Já voltamos. Será uma sucessão de palestras curtas e inspiracionais, mostrando como estas empresas estão envolvendo e educando os seus líderes para a sustentabilidade.
Num primeiro momento, eu peço a vocês que se engajem também em colocar um maior número de mulheres na liderança, fazer com que a visão das empresas, a visão das cidades e da administração pública possa ser permeada por uma visão de equilíbrio entre o masculino e o feminino, que tem valores diferentes. Do eletricista até mim, até o CEO, todos estão sendo treinados. Acho que nesse momento é fundamental que cada um de nós entenda o seu papel e que cada um entenda como cada ação que nós fazemos no dia a dia está relacionada com a sustentabilidade. Quando o coração fala, a mente considera indecente fazer objeções. Então a gente tem que falar com o coração, pessoal, com a paixão. Isso eu garanto a vocês, isso promove o engajamento, isso dá credibilidade a todo e qualquer processo que você tenta construir. E uma das minhas filhas vira para mim e fala assim: pai, apaga a luz, para que o senhor está deixando a luz acesa se a gente saiu do cômodo? E aí eu parei e falei assim: olha a diferença e como evolui o conceito. Por quê? Para minha filha não é mais imposto, é consciente. O conceito para minha filha não é de escassez, é de perpetuidade. E o grande aprendizado para a gente é o seguinte: que as pessoas se conectam a outras pessoas, a instituições ou qualquer outra coisa por causa dos valores. Quem quiser estar no futuro com margens boas, margens consistentes, duradouras, perpétuas, tem que trazer o desenvolvimento sustentável para o core business. Não há outra possibilidade. Não adiantava a gente criar um time isolado de sustentabilidade. Tínhamos o comitê da alta liderança, mas muito mais importante do que ter um comitê era que isso fosse prática, as pessoas respirassem, as pessoas entendessem sustentabilidade. E não pode existir desenvolvimento sustentável desse país se não olharmos para o protagonismo das micro e pequenas empresas dentro dele. Por que não fazer as coisas com luz, né? Por que não ser transparente? Mas aí tem uma dimensão maior da transparência que eu acho que tem a ver com outro conceito, que é a coragem. Porque eu acho que tem que ter muita coragem para ser transparente. Nós estamos longe de poder dizer que fazemos as coisas certas, mas a gente se faz as perguntas. Se estamos respondendo bem, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas as perguntas são feitas aqui, as pessoas têm que parar para pensar. Então o on the job é o mais importante, definitivamente. Aqui a gente aprende todo dia, porque todo dia alguém faz uma pergunta: mas você pensou nisso? Parar para pensar é um excelente exercício para aprender. O vídeo veio encorajar as empresas, grandes organizações a aderirem à sustentabilidade. Também apresentou em exemplos, junto aos seus presidentes, como que a empresa ela se posicionava em relação a essa sustentabilidade empresarial. Viram comigo que as empresas, esses presidentes, esses acionistas que tiveram frente a este vídeo, vieram não somente encorajar aqueles investidores, mas a todo aquele que estiver assistindo. Então fica aí a dica para que você, nosso aluno, tutor de sala, possa sempre pensar no meio ambiente e até em próprias ações sociais. Porque nós somos o reflexo do nosso planeta. Por isso, cuidado com ele se dá também a responsabilidade não somente da empresa, principalmente como contadores e futuros contadores. Essa responsabilidade ela não é só da organização, ela tem um impacto maior para a organização, mas a responsabilidade ambiental, social é de todos nós. Vamos continuar a tela e vamos trazer para nós nesse momento então uma atividade onde eu trago um questionamento bastante direto. Gostaria que vocês participassem comigo no nosso chat, respondendo o que nós estamos aqui comentando. Vocês acham que a empresa tem algo a ganhar implementando projetos e ações sustentáveis? E quais seriam esses possíveis ganhos? Mediante o conhecimento e até o momento as informações que nós trouxemos, respondam para mim, já voltamos.
Souza, na Paraíba, está aí participando conosco. Um grande abraço a este polo, a qualidade de vida e seus colaboradores. Muito bem, a participação desta empresa mediante o projeto de ações sustentáveis traz a qualidade de vida, segundo Souza, né, o nosso Polo de Souza na Paraíba, e com essa qualidade de vida reflete aos colaboradores. Então é uma das ações ambientais que vem agregar ações positivas com sustentabilidade, com o meio ambiente. Araraquara tem a ganhar e obtém reconhecimento da sociedade. Um grande abraço ao nosso polo também, tem muito a ganhar, né? E obtém esse total reconhecimento, valorização da empresa, mediante a competitividade, mediante os seus consumidores clientes. Nós temos também o polo de Itaberaba. Com ações sustentáveis, a empresa transmite segurança e credibilidade, quer para o seu público interno ou externo, e de forma que os ganhos são imagem e, consequentemente, financeiro. Então, eles ganham tanto por lado da imagem, bem como da consequência financeira. Reflete, né, nessa consequência financeira. Um grande abraço, Itaberaba. Obrigado pela participação de vocês. Caxias do Sul, sim, só tem a ganhar. Melhora o processo estratégico junto ao mercado e junto aos seus colaboradores internos e externos, com a qualidade de vida melhor. Parabéns e obrigado pelas respostas. As respostas de vocês estão bem completas e levantou todos os pontos que nós aqui estivemos trabalhando. E como nós estamos falando dessa sustentabilidade empresarial, o ponto de partida para a implementação da contabilidade ambiental é exatamente conhecer o que vem a trazer a sustentabilidade empresarial. Então, nós sabemos que a sustentabilidade empresarial é movimentada pelo sistema de gestão, no qual esse sistema de gestão reflete a contabilidade. Porém, em ações conceituais, como que essa sustentabilidade ela é analisada? Vamos comigo? Ela é analisada por meio de 5 dimensões. Então, é considerada 5 dimensões da sustentabilidade, que é a ecológica, a espacial, a econômica, a social e a cultural. Lembre-se, tripé de sustentabilidade: ambiental, social e financeiro. 5 dimensões da sustentabilidade: ecológica, espacial, econômica, social e cultural. Vamos ver então a primeira delas a ser comentada, que é a sustentabilidade social. Por falar em sustentabilidade social, tem como conceito essa informação: tem por base a garantia de igualdade na distribuição da propriedade. O objetivo é diminuir as diferenças entre as classes sociais. A sustentabilidade social, ela vem solicitar e apontar a equidade entre as classes, a distribuição de riquezas entre os meios corretos, ou seja, pobres e ricos, que tenham o potencial de compra por meio igual. Então, a sustentabilidade sustentabilidade social, ela tem como objetivo maior a distribuição de rendas. Então, que a riqueza fique distribuída de forma correta entre todos, seja rico ou seja pobre. Então, quanto mais ela conseguir redução de pobreza, é a sustentabilidade social igualada, constituída, o seu objetivo alcançado. Falamos sustentabilidade social, distribuição de riqueza entre povos, entre pessoas. Então, diminuição da pobreza e que todos sejamos iguais, que tenhamos o potencial de aquisição igual para todos. Vejamos a nossa próxima sustentabilidade, que é a econômica. Quando nós tratamos de sustentabilidade econômica, nós temos por base a garantia de que haja uma equidade de distribuição dos recursos econômicos disponíveis. Atenção, a social, ela aponta a distribuição entre todos. A econômica
distribuição de recursos disponíveis. Se eu estou tratando de recursos disponíveis, então eu estou falando de sistema público, sistema privado. Então, que haja, por meio da sustentabilidade econômica, uma distribuição totalmente igual, ou seja, uma distribuição que venha a ser por meio seguro em seus recursos, ou seja, recursos eficientes. Por meio de recursos eficientes, o fluxo de distribuição de recursos aconteça por meio seguro, que não haja desvio, que não haja problemas onde é alocado mais distribuição num determinado local do país e não seja alocado nos demais. Que essa equidade, essa igualdade aconteça, seja no sistema público, seja no sistema privado. A social, eu falo distribuição de renda cidadão. A econômica, eu falo distribuição de renda por meio público, por meio privado. Vamos falar um pouquinho da sustentabilidade ecológica? Para tratar da sustentabilidade ecológica, nós temos por base a defesa do uso racional dos recursos naturais. Esse é o ponto primordial na ecológica. Um uso que permita garantir a sobrevivência hoje, de forma a evitar o esgotamento desses recursos para gerações futuras que terão acesso ao mesmo. O que vem acontecendo hoje? O que está sendo solicitado continuamente por meio de ações ambientais, por meio de ONGs e até mesmo por meio de solicitação governamental? Que as empresas e as pessoas tenham consciência no uso dos recursos naturais. A sustentabilidade ecológica, ela vem diretamente neste ponto, solicitar e ter como objetivo que toda e qualquer pessoa precisa ter consciência dos recursos que está utilizando e usá-lo de forma consciente. Limitar os recursos que mais agridem o planeta. A sustentabilidade ecológica, ela vai mais a fundo, ela aponta, ela solicita a limitação do uso de combustíveis, principalmente o uso de combustíveis fósseis. Ela aponta a diminuição, a limitação. Cortem um pouco os combustíveis e utilizem outros meios de transporte que não causa problema ao meio ambiente. Redução na geração de resíduos, cuidado com o excesso de resíduos de lixo no qual estamos produzindo. Produza de forma consciente. Excesso de coisas no qual nós adquirimos por meio consumista vai descartar um determinado produto ou um determinado item e vai gerar lixo. Então, cuidado, a sustentabilidade ecológica, ela pede para que a população tenha consciência neste ponto. Cuidado com a poluição, ali ela aponta as empresas, né? Já vem direto com os resíduos que as empresas descarregam nos rios. Um rio poluído leva-se anos para voltar a ser despoluído, realizar a despoluição do mesmo. E nem sabemos se consegue realmente voltar como ele era, um rio que não havia poluição. Então, cuidado neste caso para as empresas e também consciência para nós. Reciclagem. Sustentabilidade ecológica aponta diversas vezes a palavra reciclagem. Nós podemos reciclar. Nós podemos realizar a separação dos lixos em nossa residência, facilitar e ao mesmo tempo diminuir a quantidade de produção de lixo, no qual vem trazer mais agravamento, mais degradação, desmatação e até poluição do ambiente onde nós estamos, ok? Então, sustentabilidade ecológica, ela vem trabalhar por meio de limitações, pedindo para que cada cidadão tenha consciência do uso de recursos que ele possui. Vamos falar um pouquinho da sustentabilidade espacial. Para tratar da sustentabilidade espacial, nós vamos dizer que é uma defesa, um uso racional dos espaços e ambientes. Bom, importante destacarmos
que é o uso racional dos espaços e ambientes nos quais convivem grupos sociais e se desenvolvem a economia, garantindo uma ocupação racionalizada por parte dos indivíduos. Aqui, na nossa sustentabilidade espacial, é interessante nós somente abordarmos que existe muito, que é muito utilizado certos sistemas agrícolas. Então ele volta para a área agrícola e aponta que todos os sistemas agrícolas integrados, eles venham sempre facilitar resoluções de problemas voltados ao ecossistema. Então a distribuição de processos de modernização dentro da agricultura. Então nós sabemos que há várias produtos tecnológicos utilizados no meio rural hoje que podem também agredir o meio ambiente, não produzir, não replantar, desmatar. Essa nossa sustentabilidade, desculpa, nós estamos falando da sustentabilidade espacial. E quando nós trazemos a sustentabilidade espacial, nós vamos somente nós vamos igualar ou configurar por meio de acertos de informações a espaço entre a área rural e a área urbana. Então não há sistema agrícola conforme eu acabei de dizer. Nós estamos falando de sustentabilidade espacial. A sustentabilidade espacial, ela aponta configurações e desmembrações de espaço, aonde circula-se de forma sustentável tanto o meio rural, bem como o meio urbano. Desculpa pela informação errada que eu acabei de passar e aqui eu já estou corrigindo porque eu fiz confusão na hora de explicar com sustentabilidade cultural. Tudo bem? Se ficar alguma dúvida sobre sustentabilidade espacial, eu reforço daqui a pouquinho a vocês novamente e, se for preciso, entramos no fórum e fazemos um comentário a respeito dessa informação. Então, trabalhar por meio equilibrado na área rural e na área urbana. Que não haja distribuição econômica de formas desiguais. Vamos falar sim agora da sustentabilidade cultural. E a sustentabilidade cultural, ela tem por base buscar soluções específicas locais, envolvendo o ecossistema e a cultura desses ambientes. Envolve o desenvolvimento e a manutenção do desenvolvimento e modernização de processos e sistemas, por exemplo, agrícolas com bases nas características culturais locais. Por isso que houve aquela confusão que eu acabei de levantar, né? Mas falando de sustentabilidade cultural, nós vamos sempre buscar compreender que a sustentabilidade cultural, ela vai procurar por raízes, as raízes no qual levantou aquele meio. Então, se é indígena, se é a raiz italiana, se é a raiz alemã, ela vai buscar a sustentabilidade cultural daquele meio. Ela vai buscar que aquela cultura, ela ainda permaneça, porém, por meio de modernização, atuando através dos sistemas modernos, de forma que não aconteça nenhuma degradação no local, que o produto, que a cultura, ela se mantenha e o ecossistema se mantenha com ela. A sustentabilidade da cultura, ela vem de frente à modernização, porém mantendo a cultura da época. Essa cultura, ela sempre poderá ser trabalhada por meio de sistema, por meio de modernizações, características da agricultura que devem ser muito bem preservadas e cuidadas, mas utilizando sempre a consciência. A cultura, ela não vai ser em nenhum momento desconfigurada, porém também o meio ambiente precisa ser muito cuidado para que ela possa ter essa característica de sustentabilidade cultural. Então, as dimensões da sustentabilidade vale por meio de cada ação, seja ecológica, seja social, seja econômica, a espacial e a cultural.
Então, somente reforçando, quando nós falamos de sustentabilidade espacial, nós estamos tratando de localidade e por meio de configurações de espaço rural quanto espaço urbano. Então, o espaço urbano não pode ficar invadindo o espaço rural. E o espaço rural não tem como vir a invadir o espaço urbano. Então, trabalhar também de forma consciente dentro dos municípios. Compreenderam? Essas 5 dimensões da sustentabilidade foi bem explicado? Ficou alguma dúvida? Eu queria assim que vocês tivessem qualquer questionamento, viesse a trazer para nós, para que possamos estar respondendo dentro da teleaula. Vamos trazer o nosso próximo slide, no qual vai levantar um momento de reflexão. Eu queria que vocês respondessem, conforme nós aqui trouxemos as 5 dimensões da contabilidade, da sustentabilidade empresarial, qual a importância da sustentabilidade dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, qual a importância da sustentabilidade empresarial? Seja acompanhando uma grande organização, seja acompanhando uma pequena empresa. Respondam para mim, num breve espaço de tempo, voltamos com a resposta. Até já. Qual a importância da sustentabilidade empresarial? Rio Branco respondeu para nós, as empresas têm a responsabilidade de preservação do meio ambiente, com o intuito de reduzir os desejos tóxicos, entre outros, que envolvem o ecossistema. Parabéns pela resposta, Rio Branco. Miguel Calmon, na Bahia, um grande abraço ao povo baiano. A preservação do meio ambiente melhora a qualidade de vida dos colaboradores da sociedade, melhora a própria imagem da empresa. Foi direto na imagem da organização. Parabéns também. Tivemos mais algumas respostas, podemos estar comentando em tele. Bocaiúva, a sustentabilidade empresarial consegue mudar de forma positiva a imagem de uma empresa junto aos seus consumidores. Muito bem, parabéns pela resposta, Bocaiúva também. Rio Branco, seria? Aí nós estamos trazendo um questionamento, se puder só aumentar um pouquinho a letra para mim. Professora, o Brasil perante a ONU traz metas com
com relação à sustentabilidade ambiental, de que maneira a contabilidade ou o contador pode contribuir com o processo desse tripé ambiental. Rio Branco, parabéns pela pergunta. A sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade ambiental, ela segue por meio de relatórios da contabilidade. Então, acompanhar da ONU, da Organização das Nações Unidas, mediante ao resultado que as empresas estão apontando por meio de preservação ambiental, acontece dentro dos relatórios. Na próxima teleaula, nós vamos falar sobre os relatórios ambientais. Dentre eles, nós vamos falar principalmente do balanço social. E o balanço social é conteúdo de pesquisa no portfólio de vocês. Para aquele aluno que já realizou a pesquisa do portfólio, que já está com o portfólio pronto, vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando sobre balanço social. Então, dentro do resultado do balanço social, é apresentado, por meio de valores monetários, quanto que a empresa está distribuindo da sua receita entre ações sociais, entre as possíveis preservações. Mas, efetivamente, informações para a ONU acontecem dentro das ações da Bolsa de Valores, ou seja, a própria Comissão de Movimentação, a movimentação de valores, né, o CVM, ele traz, o próprio CVM, ele vai apontar quais são as empresas que estão trabalhando por meio de sustentabilidade empresarial e quais as que não estão. E quando é apontado quais empresas não estão seguindo a sustentabilidade, estão cumprindo o legislativo, mas não estão adentrando efetivamente, cai o valor dessa ação e aí ela perde valor de mercado. Tá certo, Rio Branco? Ficou bem claro? Conseguiu compreender? Então, existe um relatório específico para a ONU que é apontado pela CVM. Tudo bem? A nossa Comissão de Valores Mobiliários. Vamos falar um pouquinho de legislação agora? Então, nós sabemos que a contabilidade ambiental ela tem N fatores e traz tantas vantagens à sua empresa. Porém, apesar de todas essas possibilidades e vantagens que traz a organização, só foi possível a implementação da contabilidade ambiental no Brasil por meio de uma legislação, por meio da Constituição Federal. Dentro da própria Constituição Federal, isso já foi lembrado, isso já foi apontado. E depois, então, a própria contabilidade, as próprias normas, ela veio reforçar o que a Constituição apresentou. Então, no seu artigo, a Constituição Federal, no seu capítulo 6, no artigo 225, traz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à saída de qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los, preservá-lo para presente e futuras gerações. Então, começa na nossa Constituição, com base no seu artigo 125, já vem pedir que seja defendido o direito ao meio ambiente, para que todos possam utilizar por meio equilibrado um uso comum de um povo essencial à sadia qualidade de vida. Não foi o que aconteceu. Com o aumento populacional, houve um despreparo enorme no uso do meio ambiente. Então, utilizaram-se nossos recursos naturais de forma inconsciente. E acontece o que está acontecendo hoje, né? Em continuidade, falando ainda na legislação, mas aqui nós já vamos adentrar a legislação contábil. Por isso, a empresa proprietária de um ativo é responsável por danos de proprietários anteriores. Os danos deveriam ser evidenciados com um passivo. Aqui, nós estamos classificando a contabilidade ambiental. Qual é o diferencial da contabilidade ambiental para a contabilidade industrial e para a contabilidade comercial? Podemos somente manter esse mesmo slide, que eu volto nele para comentar mais um pouco a respeito do mesmo.
Mas somente para explicar um pouco esse quesito da legislação, nós temos o artigo 125 no seu capítulo 6 da Constituição Federal, que defende o uso do meio ambiente. O uso do meio ambiente por meio equilibrado, com recursos conscientes, utilização dos recursos por meio consciente. Essa utilização dos recursos por meio consciente reflete hoje dentro da contabilidade ambiental. Qual é o diferencial da contabilidade industrial, comercial para a ambiental? É identificação de um ativo, identificação do passivo ambiental. Esse é o principal ponto, esse é o principal eixo dentro da contabilidade ambiental. É definido pelo próprio legislativo, dentro das normas da contabilidade ambiental, que a empresa que adquire uma outra empresa na qual prejudicou o meio ambiente, essa que adquiriu é responsável pelo acontecimento que a outra realizou. Eu sou proprietária de uma empresa de laticínios. Eu comprei mais uma outra empresa de laticínios. Então, a empresa A adquiriu a empresa B. A empresa B foi lá e jogou o leite, 90% do leite que estragou, no rio. Poluiu o rio que ficava perto da empresa B. Como eu sou proprietária da empresa A e adquiri a empresa B, empresa A, sou responsável por isso. Então, por isso que o nosso slide veio apontar que os danos que deveriam ser evidenciados é o proprietário do ativo que é responsável por danos dos proprietários anteriores. Então, essa é a informação que eu queria somente reforçar. O ressarcimento por danos é feito junto ao sócio, as pessoas físicas ou jurídicas, independente da personalidade jurídica. Aquilo que eu acabei de comentar em relação à responsabilidade. E a obrigação por danos ambientais pode retroagir a períodos nos quais não existe impedimento legal. Não há nenhum legislativo que aponte que a partir da aquisição daquela empresa é que eu sou responsável pelos passivos ambientais que ela ocorreu. De modo algum. Se eu comprei a empresa B e ela realizou esta poluição lá em 1980, eu vou estar respondendo pela essa responsabilidade dela. Ela não cumpriu com o devido naquela época, veio se estendendo o problema até hoje e eu, como estou adquirindo, assumo o problema também. Falando sobre contabilidade ambiental, vamos só trazer também como citação: a contabilidade ambiental constitui, pois, um sistema especializado destinado a identificar, mensurar, registrar e gerar informações sobre a disponibilidade, utilização e rarefação dos recursos ambientais, danos causados ao meio ambiente, custos e despesas decorrentes de prevenção e reparo desses danos, assim como vantagens, ganhos decorrentes dessas medidas. Essa é uma citação que veio do autor Sheibub e Silva, de 2005. São autores que tratam da contabilidade ambiental, que traz essa importância da contabilidade ambiental para os nossos conhecimentos. O objetivo efetivo da nossa contabilidade ambiental: registrar as transações que a empresa impacta ao meio ambiente. Esses efeitos que a empresa vem trazer vão afetar a posição econômica e financeira. E essa posição econômica e financeira da empresa vai refletir nos seus relatórios contábeis. Irá refletir na identificação de receitas, na identificação dos custos, na identificação dos gastos, na identificação de um passivo ambiental. O ponto principal da contabilidade ambiental é realizar este registro, é identificar esses custos, esses gastos,
ou até mesmo essas receitas. É apresentar a uma sociedade que aquela empresa ela é sustentável e até o mesmo momento ela tem valores monetários que pode vir a agregar a ela. Claro que não são todos que conseguem fazer a leitura, por isso o conhecimento é dado a quem busca. Vocês que estão buscando a contabilidade e junto a este estudo é apresentado ao mercado a contabilidade ambiental, é preciso que vocês entendam exatamente como identificar estes custos, estes gastos. Acontecer ou mesmo elaborar lançamentos contábeis, esses vocês sabem. Não cabe a nós vir aqui fazer levantamento de débito e crédito, seja ele por meio comercial, uma vez que vocês estudaram lá no 3º semestre, seja ele por meio ambiental. Comporta o entendimento de identificação. Então eu preciso entender qual é a atividade da empresa. Primeiro ponto. Qual é o impacto ambiental que essa empresa traz? Segundo momento. Quais são as máquinas que a empresa utiliza? Como que ela realiza a sua preservação e como que ela está classificada numa sustentabilidade empresarial? Qual das 5 dimensões ela tem como cuidado e estar continuamente seguindo? Ou ela não segue as dimensões, ela vai direto no tripé de sustentabilidade? Então, essas informações é dado a vocês, acadêmicos. Essas informações comportam somente quem é contador. Administrador pouco conhece, porque não é aprofundado essa informação a ele. Economista também não. Gestão financeira também não. Cabendo somente ao contador ter o posicionamento correto de lançamento contábil. Esse o próprio sistema faz, mas o conhecimento do processo da contabilidade ambiental. Porque não é relacionar ou realizar somente valores monetários, mas é entender por que existe a contabilidade ambiental. É saber qual que é o legislativo que tem como base mãe para defender o meio ambiente. É entender que por meio de fatos marcantes mundiais que foi construída a sustentabilidade empresarial. Que essa sustentabilidade empresarial ela é refletida hoje nas leis das sociedades anônimas, que nós temos como coordenador, assim podemos dizer, geral, por meio de acompanhar o meio ambiente das organizações, essa preservação das organizações, a ONU. É saber que dentro dessa cobrança, a empresa, ela, apesar de muitos ainda verem a contabilidade ambiental, mesmo a preservação ambiental como custo, na verdade ela é um lucro, porque ela agrega valor à empresa. Então, por meio dessas informações que são apresentadas aos acadêmicos, às pessoas que estudam a contabilidade propriamente dizendo. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos só fechar aqui as informações de contabilidade ambiental e vamos trazer a citação de Santos. Santos, ele traz para nós que a contabilidade ambiental ela pode ser definida como estudo de patrimônio ambiental, bens, direitos, obrigações ambientais das entidades. Seu objetivo é fornecer aos seus usuários interno e externo informações sobre os eventos ambientais que causam modificação na situação patrimonial, bem como realizar sua identificação, mensuração e evidenciação. Somente reforçando a contabilidade ambiental, por meio da citação do autor Santos, ela vem trazer como ênfase maior a mensuração de valores por meio externo, ou seja, os acionistas, as empresas que trabalham com ações na Bolsa de Valores. Uma vez que ela é sustentável, ela agrega valor e riqueza. Uma vez que ela não trabalha com a sustentabilidade, ela tem o seu valor de ação, no qual é chamado de decréscimo ao mercado. E Santos vem enfatizar que a contabilidade ela tem esse instrumento de demonstrar aos seus investidores acionistas qual é o valor monetário que essa empresa vem aplicando, seja por meio de receita, seja por meio de ativo e passivo. Lembrando que os relatórios da contabilidade não são construídos somente do balanço patrimonial.
mas todas as demonstrações que também são obrigatórias, seja numa indústria, seja no comércio, ok? Vamos para uma atividade, é isso agora? Vamos para uma atividade e, de acordo com a conceituação apresentada, vamos responder 2 questionamentos. Com o que a contabilidade ambiental está preocupada no contexto das corporações? E todas as empresas, elas estão obrigadas a ter contabilidade ambiental? Por quê? Vocês acreditam que, por meio de tantos comentários que aqui nós fizemos, que todas as empresas estão obrigadas à contabilidade ambiental? E também, nessa contabilidade ambiental, o que as empresas estão preocupadas? Por que elas querem tanto destacar as suas informações? Responda para mim, já voltamos. Apesar de 2 questões que nós apresentamos, nós estamos de volta, vamos trazer a resposta, que os nossos polos estão participando conosco, e nós assim continuamos a nossa teleaula, porque ela já está começando a ficar curta na quantidade de conteúdo que ainda precisamos abordar. Xaxim manda a resposta: orientar a empresa nos registros na geração de informações dos gastos e investimentos com o meio ambiente e a importância das suas ações na sustentabilidade. Parabéns, Xaxim, pela sua resposta bastante completa. Se nós trouxermos assim, por que se todas as empresas estão obrigadas a ter contabilidade ambiental, nós temos um legislativo que traz a obrigação para sociedades anônimas, porém das demais empresas precisam seguir a política nacional do meio ambiente. Sobral também manda a resposta: preocupa-se com as possíveis multas ou custos com os gastos ambientais para que não onere os lucros da empresa. Parabéns, Sobral. Vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho agora para nós sobre os objetivos deste custo ambiental. Vamos continuar no nosso slide. E para tratar de objetivo de custo ambiental, eu só quero deixar a informação que nós vamos mencionar este assunto depois também na terceira teleaula, onde nós vamos tratar de custo ambiental. Então, o custo ambiental ele tem como definição a forma de mensuração no passivo ambiental, utilização de notas explicativas e indicadores de desempenho ambiental para informar adequadamente ao público. Então, eu utilizo as notas explicativas exatamente para identificar e explicar claramente o custo ambiental. Nós temos um autor que vai comentar também sobre este objetivo, o Kramer. Cabe o profissional contábil, aqui ele já vem falar do profissional contábil, desenvolver um modelo de gestão ambiental adequado para a entidade. Incentivar as empresas a implementarem gestões ambientais que possam gerar dados apresentáveis contabilmente nos balanços sociais e criar sistemas e métodos de mensuração de elementos ambientais que mostrar ao empresário as vantagens dessas ações. Aqui é a caracterização do profissional contábil por meio de uso da contabilidade ambiental. E esse efeito do fluxo, esse efeito do objetivo do custo ambiental vem refletir através do fluxograma de investimentos ambientais, que vai caracterizar dentro do meu fluxo de receita.
Esse fluxo de receita pelo custo ambiental conscientiza a sociedade, traz imagem à empresa. Com essa boa imagem, aumenta investimento e a empresa passa a ter uma atenção maior no seu controle ambiental, que reflete no fluxo de receita da empresa, que é onde a empresa então evolui. Então essa conscientização ambiental agrega valores à imagem da organização e também traz benefícios aos investimentos ambientais. Nesse momento nós vamos chamar um vídeo e daí vamos comentar um pouquinho a respeito do vídeo logo em seguida e dar continuidade à técnica. Até já! Plante árvores. Uma árvore equivale a 4 aparelhos de ar-condicionado ligados 24 horas, refrescando a cidade. Pode se preparar para sair de casa de guarda-sol, pois a previsão é de que em 2030 nossas matas vão acabar. Deixe o carro em casa. Ao mesmo tempo em que ajuda a salvar o planeta e evitar o efeito estufa, você pode ficar saudável. Em outras palavras, evitar o efeito estufa na sua barriga e se dar bem. Mantenha-se informado. A educação ambiental pode fazer parte do seu momento de entretenimento na internet. Procure informações. Pratique essas ações no seu dia a dia.
Recicle. Você consome o que seu organismo necessita e joga fora o que não é comestível. O meio ambiente não se alimenta das suas embalagens. Separe o lixo e deposite nos locais corretos. Contemple a natureza. Ela nos mostra como o equilíbrio gera harmonia e beleza. Onde há equilíbrio, há justiça. Destruímos e matamos a natureza e a nós mesmos. A natureza é perfeita em todos os seus milhões de detalhes. Nos dá tudo o que é necessário para que nosso corpo se desenvolva de uma maneira saudável. Seja consciente. O vídeo veio assim conscientizar um pouco todos nós sobre o cuidado, a preservação, seja por meio social, seja do próprio meio ambiente. Desculpe-nos, o vídeo veio trazer para nós a conscientização, seja por meio social, seja pelo próprio meio ambiente, tá certo? São Bento do Sul mandou um questionamento, professora, como se valoriza o dano ambiental? Ou seja, como se determina o valor para isso? Onde consigo saber se uma empresa possui algum processo ou condenação ambiental? São Bento, muito boa sua pergunta. Essa identificação de valor por causa de um prejuízo ambiental, algum dano ambiental, normalmente é identificado por engenheiro ambiental. E normalmente, dependendo do que ocorreu, ele faz por estimativa. Ele não tem um valor exato a aplicar. Por exemplo, a Petrobras, quando dá problema entre as suas plataformas e dá evasão de óleo no mar, é identificado o prejuízo por meio de estimativas também, não tem um valor exato a ser cobrado. Então, eles fazem um cálculo estatístico, todo o cálculo que envolve essas questões específicas, na qual eu não tenho condições nenhuma de dizer para vocês quais são as condições específicas para esse cálculo, e é apontado um valor por meio de engenheiros, laudos, pessoas envolvidas efetivamente ao meio ambiente, tá? Para buscar informações se uma empresa ela está respondendo pelo processo ambiental. Você tem que verificar qual é a atividade dessa empresa e verificar qual é o órgão responsável para cuidar do meio ambiente daquela atividade, seja o IBAMA, seja entre outros órgãos que são responsáveis para a verificação da preservação do meio ambiente, tá certo? Então, verifica qual é o órgão diretamente ligado àquela atividade da empresa e neste órgão é que vai constar as informações que você está buscando. Um grande abraço a vocês e obrigado pela participação. Em continuidade, a teleaula está quase encerrando, porém ainda não encerramos. Eu queria só comentar sobre a motivação para a aplicabilidade, o foco das empresas ao executar os gastos ambientais. Atendimento à exigência legal, existe uma política nacional ambiental, a lei, quero até marcar aqui, 6.938/81, fala da política nacional ambiental. As empresas têm obrigações, sociedades anônimas, a seguir essa política, inclusive as microempresas também. Preservação e reparação de danos por ela produzido, revelando seu nível de consciência ecológica. A nossa geração de benefícios ambientais, sociais, por exemplo, a educação, a periférica, isso pode voltar para o próprio benefício, como exemplo, a proteção do meio ambiente, qual utiliza os recursos. A motivação para essa aplicabilidade acontece em demanda cultural ambiental. Então, existe uma demanda cultural ambiental no qual movimenta
as organizações a estarem trabalhando com as gerações de benefícios ambientais e sociais, a utilização mercadológica no foco ambiental que resulta no produto verde. O que é esse produto verde? É o nosso marketing verde. Aqui nós apresentamos. Nós identificamos como marketing verde as vendas de produtos e serviços que são baseados no benefício ao meio ambiente. Ele vem a ser exatamente o marketing verde uma parte estratégica da gestão da empresa, que vem considerar como desempenho financeiro. O marketing verde é uma propaganda, um produto-chave da empresa que vem agregar valores a ela, seja por desempenho financeiro, seja por desempenho dentro do desempenho e gastos da sustentabilidade. Compreenderam sobre marketing verde? Voltamos então ao nosso slide, onde nós vamos falar da exigência do marketing verde. Então, por que existe essa busca, essa exigência, né? Numa época em que os padrões éticos de negócio são cada vez mais questionados, a sociedade procura evidências concretas de que os líderes empresariais assumem as responsabilidades sociais. Ou seja, o marketing social mostra de uma maneira clara e simples como as empresas podem ser mais éticas, responsáveis, enquanto ainda ganham dinheiro. Ou seja, o marketing verde é uma exigência o marketing social, ele é uma exigência para atender uma política social no qual é exigida, e ainda a empresa, por desenvolver um produto que não vai agredir o meio ambiente, reflete no seu marketing social, que é as suas ações sociais realizadas pela organização, e ela ainda ganha nome no mercado, ela ganha valores. Essas exigências concretas, ela acontece maiores nas exportadoras. A outra exigência por meio das exportadoras está relacionada com o crédito, que é o estudo, o EIA, né? O estudo de impacto ambiental, e o RIMA, o relatório de impacto ao meio ambiente. Todos esses relatórios são emitidos na CVM, que notas de relatórios sobre investimentos ambientais e também consequência da legislação. Somente para comentar essa exigência no caso das empresas exportadoras, então toda exportadora, ela tem como obrigação, junto à sua contabilidade ambiental, os relatórios ambientais, apontar o EIA, que é um relatório que vem identificar o estudo do impacto ambiental, e junto a ele é o RIMA, que é o relatório de licenciamento. Então, esse estudo da política ambiental é um estudo prévio do que a organização, do que essa atividade empresarial, do que esta empresa está realizando por meio de proteção e preservação e cuidados com o meio ambiente. Benefício da gestão ambiental. Para falar o nosso um pouquinho pequeno, o professor vai comentar esses benefícios para vocês. Somente de forma que vocês compreendam, lembrando que gestão ambiental também é assunto da terceira tele. Benefícios da gestão ambiental é benefícios econômicos, economia de custo, incremento de receita também envolve um benefício ambiental, benefício estratégico, equivale esses 4 levantamentos em classificação à gestão ambiental. E para fechar, vamos só fazer um comentário um pouquinho sobre o Programa das Nações Unidas por meio do ambiente, o chamado PNEUMA. E o que vem a ser o PNEUMA? O Programa das Nações Unidas por meio ambiente. O PNEUMA, ele tem como fonte, na verdade, ele foi criado em 1972. O PNEUMA tem como visão estar liderando, encorajando parcerias ambientais. Então, ele quer, junto a todos os países, preparar os povos e as nações para uma melhor qualidade de vida. Esse PNEUMA, esse Programa das Nações Unidas, tem como objetivo maior, o interesse, o equilíbrio nacional e global.
buscando sempre a convergência em relação aos problemas ambientais comuns. Então, olha por meio do próprio meio ambiente num todo e começa a averiguar quais são os países que estão tendo os mesmos problemas. E ali ele vai agir. A ONU vai se manifestar em cobrar daquele país porque isso está acontecendo, porque aquilo está acontecendo. Caros alunos, queridos tutores de sala, nós estivemos aqui comentando sobre a contabilidade ambiental. Eu quero deixar informado a vocês que em 2 momentos nós cortamos, que foi sobre a nossa atividade, porém eu levarei essa atividade ao nosso fórum para que não fique nenhuma informação sem ser comentada, sem ser abordada. Então o professor abrirá um fórum amanhã, onde esse fórum irá conter informações sobre o marketing verde e informações sobre a outra atividade que nós aqui não comentamos. Vou fazer um comentário e peço que vocês participem, tá? Porque assim aconteceria na tele. Se eu estivesse trazido essa informação, você está respondendo ela. Então eu estou solicitando a resposta dela, mas por meio do nosso fórum. Na próxima teleaula nós vamos falar de relatórios da contabilidade ambiental. Peço a vocês que acompanhem os nossos materiais, leiam nossa web, participem do nosso fórum. Qualquer dúvida, encaminhe o e-mail aos tutores eletrônicos, nós estaremos respondendo. Um grande abraço a todos, até a próxima teleaula.